Olá, colegas! Hoje a gente vai estudar o efeito Hall e vamos tentar ver como é que a gente traz esses conhecimentos aqui para medidas práticas. Olha só, o efeito Hall, de alguma forma, a gente já tem alguma familiaridade com ele, desde a eletrodinâmica lá do colegial. Era mais ou menos assim que a gente ouvia essa história. Imagine só que você tem uma região no espaço onde um campo magnético entra aqui. Aqui esse xizinho está representando a bundinha da flecha. Está entrando o campo magnético em toda essa região do espaço. E a gente vem aqui e então força a passagem de cargas elétricas, mais precisamente do elétron. E a gente tem essa velocidade de deriva acontecendo aqui. A gente faz uso da regra da mão direita, né? F dV, onde o campo está aqui, a velocidade de deriva na direção apontada, aparece então uma força magnética na direção vertical para baixo. Acontece que essa força magnética está atuando sobre elétrons e o que de fato acontece é que essa força atua na direção oposta, no sentido oposto. E a gente passa a acumular um excesso de cargas na parte superior aqui. Então, comparando essa região com essa de baixo, a gente tem um excesso de carga na parte superior desse, pode ser um material, pode ser do ar, né? Aqui mais facilmente a gente tem aplicado esse tipo de fenômeno para metais ou semicondutores. Aqui a gente vai tratar de metais por simplicidade, mas esses conhecimentos podem ser extrapolados para semicondutores, tá bom? Então, quando a gente aplica esse campo e força os elétrons a passar, a gente passa a ter esses acúmulos de carga, principalmente o excesso de carga de portador de carga elétrica, né? Nessa região do espaço aqui que eu coloquei. Isso faz com que um campo elétrico seja formado nessa região do espaço, chamado de campo de Hall, tá ok? E isso vai balancear essa capacidade de acumular carga. Por quê? Quando a gente produz um campo elétrico internamente no material, uma força elétrica vem junto com ela. No caso aqui, essa força elétrica, ela vai estar apontada na direção oposta, porque vai estar atuando sobre cargas negativas, tá? Então aqui a gente passa a ter uma força, essa força aqui, ó, essa força elétrica, vou desenhar ela aqui por questões didáticas. Essa força elétrica vai balancear essa força magnética para que a coisa chegue ao equilíbrio e a gente deixe de ter esse acúmulo de carga indeterminadamente. Então chega no limite e balanceia, tá bom? E a gente vê isso aqui no colegial, que a gente balanceando essas forças, a gente tem aqui a força elétrica como sendo a carga do elétron vezes o campo, que é o campo de Hall, tá? Aqui no campo, na caso da força magnética, é a carga do elétron, velocidade de deriva e o B, né, o rotacional entre esses dois caras. Aqui eu vou tratar tudo como escalar por simplicidade e já vou aproveitar, como eu tenho o E, a carga dos dois lados da expressão, vou deixar independente, né, a relação entre E e B depende apenas dessa velocidade de deriva. E o que seria essa velocidade de deriva? Tem um vídeo aí que eu mostro no canal, né, sobre materiais, sobre cargas elétricas, que mostra exatamente como chega nessas expressões que eu vou colocar aqui. Essa é uma definição, né? Corrente, densidade de corrente é corrente por área. A área a gente está tratando aqui como essa distância D entre essas placas que a gente vai acumular carga, né? Parece um capacitor isso aqui, né? Muito bem, né? Parece um capacitor onde a gente acumula carga nas faces, e a face, ela não é unidimensional, ela é bidimensional, ela tem uma espessura T. Então tem essa distância, essa espessura. A área nada mais é do que essa placa que a gente tem na parte de cima aqui, D vezes
D vezes o T. Tá? Então a gente tem aqui como o nosso J sendo N V de D vezes a carga do elétron. Tá? Essa é a definição que mostro em algum lugar lá no canal de lei de Ohm. Tá bom? Então essa aqui é uma verdade. E eu posso então utilizar isolar aqui o V de D, sendo o J, NE, onde o J é I sobre A. Então eu posso jogar nessa expressão aqui, essas equações já estão demonstradas no nosso roteiro. A gente tem que o E de H, ele passa a ser IBNEA. Tá ok? Então, esse A aqui a gente pode substituir e também o E de H, tá? O E de H, se a gente pensar que isso aqui nada mais é do que um capacitor de placas paralelas, a gente esqueceu o que tem no meio e pensar só nas placas paralelas, na região de equilíbrio, a gente tem que o campo elétrico de Hall, ele é proporcional ao potencial criado por essas diferenças de carga. Isso aqui se torna uma igualdade quando eu divido pela distância entre as placas, tá ok? E esse A que nada mais é, como eu comentei, é uma relação entre onde a corrente vai passar, né? É o D vezes o T, DT, tá ok? Então se eu fizer essas substituições aqui, eu vou chegar que esse E de H é um V de Hall, é um potencial de Hall, certo? O D vai passar multiplicando aqui, eu vou ter IBD, NEDT. Então, eu chego nessa relação aqui de Hall, potencial de Hall, depende da corrente que eu atravessar, do campo que eu inserir a minha amostra, eu consigo, sabendo a carga do elétron, eu consigo determinar a concentração de portadores, a concentrações de elétrons livres, de buracos, por exemplo. Aqui o modelo é feito para metais, né? Aqui eu consigo saber quantos elétrons livres eu tenho se eu souber a espessura, se eu souber a corrente e se eu souber o campo magnético. A ideia é trazer isso aqui para medidas simples. Corrente e tensão a gente sabe medir. Campo magnético eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Espessura com paquímetro a gente consegue medir. Então como é que a gente conseguiria, usando essas ideias aqui, clássicas, simples, montar um experimento para a gente tentar estimar a concentração de portadores? A gente vai fazer o seguinte, eu vou já mostrar esse aparato ali, mas vou fazer um esboço aqui um esquemático para tentar ilustrar isso um pouco melhor. E por questões didáticas eu vou colocar nesse meu material aqui, que eu representei como um losango, eu vou colocar números 1, 2, 3 e 4. Eu vou aplicar entre 1 e 2 aqui uma corrente. Para isso, eu vou ligar numa fonte, e claro, vou medir corrente nesse cara aqui, e vou forçar o elétron a atravessar esse dispositivo, certo? Eu vou colocar aqui, cruzando uma bobina com um elemento ferromagnético que vai produzir um campo entrando ou saindo através desse material. E com isso eu vou medir um potencial entre os terminais V2, V3 e V4. Essa é a ideia experimental e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso dentro do laboratório, tá bom? Tudo bem, pessoal, esse aqui é o nosso aparato experimental, ó. 2 fontes DC, 2 multímetros e um medidor Tesla. A gente tem aqui uma bobina e o nosso material que a gente vai medir. Aquele losangozinho que eu tinha feito o desenho na lousa, os contatos elétricos e aqui para facilitar as conexões, tá? Então basicamente, ó, o que a gente tem é isso. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar direitinho para vocês, ó.
É isso. Tá vendo? Eu faço um contato de ouro, fiozinhos de ouro por cima, com índio sobre esse cristal aí, tá? Que tem aquele formato de losango. Então o que eu vou fazer aqui? Então o primeiro passo é o seguinte: eu conectei essa fonte aqui em série com esse amperímetro, tá? Deixa eu dar um ligar nele aqui de novo, certo? E aí eu conecto nesse sistema aqui, coloco um resistorzinho só para dissipar um pouco da corrente e passo entre o canal 1 e 2 lá. E aí entre o canal 3 e 4 eu coloco esse outro voltímetro aqui, tá certo? Então olha só, o primeiro passo que vai acontecer é que às vezes a teoria, né, ela é simples para a gente entender, mas experimentalmente às vezes tem uns truquezinhos. Então quando a gente começa a aplicar um certo potencial, a fonte aqui ela vai a tensões bem altas, então começa a aumentar essa tensão aqui devagarzinho, começa a aparecer uma corrente em miliampere, certo? Mas também aparece uma tensão de offset. Eu começo a aumentar essa tensão e uma tensão de offset aparece. Esse é o primeiro ajuste experimental que a gente tem que ter. Eu vou colocar aqui por simplicidade em 1 miliampere, né? A gente quer medir a corrente que vai atravessar o nosso sistema, então eu vou deixar aqui em 1 miliampere para mostrar para vocês. Essa corrente de offset que aparece está em 27.1, está sem ligar a minha fonte de tensão que vai alimentar a bobina e que vai induzir um campo constante que vai atravessar o meu material, certo? Está sem ligar, ela está desligada aqui, ó. Eu vou zerar ela aqui, tá? E vou ligar. Tá vendo? Tá ligada, mas ela tá sem corrente nenhuma passando. A partir do momento em que eu começo a passar alguma corrente nesse sistema, né, começo a passar alguma corrente, aí eu começo a medir de fato a tensão Hall, tá? Tá, que eu passo uma corrente e aí essa corrente vai gerar um campo aqui interno. Então o que a gente tem que medir? Aí eu vou mostrar uma tabela com tudo medido para vocês. A gente tem que medir a corrente que passa, tem que medir essa tensão de offset, depois tem que ligar essa corrente, passar o campo aqui e ver qual é a diferença que a gente vai ter na tensão, né, para ter a tensão Hall de fato, porque o sistema nosso tem uma pequena assimetria e essa assimetria gera uma tensão de offset. Então aquela tensão Hall nada mais é do que, a gente tinha medido agora há pouco 27.1, então nada mais é do que 28.4 menos 27.1, tá? Então aí a gente, de fato, a nossa tensão Hall é 1.3 milivolts, tá ok? Como é que a gente faz então? Porque naquela expressão que a gente mostrou ali, ó, na lousa, ela depende do campo. Se a gente souber o campo e a espessura que está na apostila, a gente consegue de fato medir o N, que é a concentração de portadores. Então vamos lá, como é que a gente consegue medir o B? A gente mede o B com um medidor Tesla. Então o que a gente vai fazer? Ele liga, ele faz uma calibração inicial, né? Depois que ele faz essa calibração, aquilo ali nada mais é do que uma ponta de prova muito semelhante com aquele dispositivo que a gente tem. Então a gente consegue zerar esse cara aqui, ele zera automaticamente, tá? Eu apertei o zerar dele ali, ele zerou. Eu consigo inserir essa vareta aqui nessa região e ela me mostra um valor de, ali no caso, 114 militesla. Eu estou segurando cada coisa com uma mão aqui, ela está variando um pouco. Então tem uma variação a depender da posição, sim, um erro experimental. Mas fica entre 100 e 115 militesla, tá? Aparece o sinal negativo, porque se eu virar a vareta aqui ao contrário, aí o sinal vai desaparecer, vai depender da minha vareta, tá bom? Então é isso inicialmente. Eu vou mostrar uma tabela para vocês com os dados que foram medidos, extraídos daqui,